With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. How do you top your love for your cat? With a cascade of decadent savory gravy over a mouth-watering mousse pâté. Fancy Feast Gems. 2 gourmet pâtés in one convenient pack. Simply peel and plate to reveal a pyramid shape that makes eating delightful and pamper her with an experience as extraordinary as she is. Turn the everyday into the extraordinary with Fancy Feast Gems. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. E aí, Lucas, beleza? Esse segundo relato aqui pra vocês, na verdade é um relato de um amigo meu que é caminhoneiro, então vocês já sabem que vai ser um negócio maluco, né? Esse meu amigo, a gente se conheceu na escola, né? E sabe aquele tipo de amizade que você não tinha muita convivência, mas quando você olhava pra ele na rua, né? Depois de anos, sempre se cumprimentava, parava, perguntava, e aí, como tá? Família, beleza e tal. E aí, ficava nisso, né? Não passava disso. E teve um dia que tava no bar com uns amigos meus, né? Curtindo um rock, bebendo uma breja e tal. E, pô, esse cara apareceu. Pô, e aí, como você tá? Betão. E aí, Betão? Pô, faz tempo, hein? Caramba. Aí começa a falar das coisas das antigas, escolas, família, tal, serviço. E aí ele falou, pô, Bruno, eu sou caminhoneiro. Pô, nossa, caminhoneiro. Nossa, você deve ter umas histórias malucas, né? Ele, caramba, tenho mesmo, mano. E pior que ninguém nunca me perguntou, né? Me pergunta, tipo, nossa, como que é ser caminhoneiro? Ficar acordado, tomar rebite, esse tipo de coisas, né? E aí ele falou, pô, caramba, eu acho que você foi o único que fez essa pergunta pra mim, né, mano? Ele, pô, vejo, já vi muita coisa, já vi coisa muito estranha que você prefere esquecer. Aí eu falei, pô, conta aí uma aí, né? Vai ser legal. E aí ele contou, nossa, e essa história é muito, muito estranha. Caminhoneiro, acho que ele tava vindo de Minas Gerais, se não me engano, não lembro exatamente qual era o trajeto, Minas, São Paulo, né? E ele tava numa rodovia típica, né? De rodovia de estrada, de madrugada, só o farolzão ligado, de um lado mato, de outro lado mato ou serra, né? Montanhas e tal. E aí ele falando que tava dirigindo e viu uma mulher bem distante, assim, toda ensanguentada, jorrada assim de sangue. E aí ele foi reduzindo, né? Ele falou, não vou parar. Vou devagarzinho. E aí ele foi chegando próximo, né? E aí ele observava pros outros lados pra ver se não era assaltante ou algum outro tipo de coisa, né? Porque o caminhoneiro é macaco velho, né? Os cara manjam pra caramba. E aí ele percebeu que não era, né? Ele, pô, mano, é uma mulher mesmo pedindo socorro. Aí ele foi, parou. Oi, moça, pois não, posso te ajudar? Ela, desesperada, né? Ela falou, moço, por gentileza, por favor, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, me ajuda. Eu tava dirigindo, tô indo pra casa, tava voltando de uma festa, né? E perdi o controle do carro. Meu carro capotou, tá lá embaixo na serra, tá preso, mas o meu filhinho tá lá, na cadeirinha, ele tá lá, por favor, me ajuda, eu não consigo ir lá. E aí, o Betão, né, esse meu amigo, sozinho, pegou
acho que um engate, uma corda, não sei exatamente, amarrou no caminhão, amarrou nele e foi descer pra socorrer, né, mano? Salvar a criança, pô. Você é louco, acho que todo mundo faria isso na hora, né? Pô, não, você é louco. Uma criança. Eu tenho filho, eu já me arrepio já. Na hora quando ele contou, eu já fiquei maluco. Pô, não. Eu falei, caramba, Betão, você é super-herói, mano. Você é fera. E aí ele falou que desceu e tal. O carro realmente tava todo arregaçado lá, né? Tinha caído bastante. Ele falou, Bruno, acho que caiu uns 15, 18 metros, assim, né? Da serra. E aí ele foi, chegou, abriu por trás o porta-mala, porque ele falou que eu tava de um jeito que não dava pra abrir as portas da frente. E tava lá a cadeirinha. E o bebezinho tava bonitinho, descansado, dormindo, quietinho. Ele falou, mano, Brunão, eu não sei como um bebê que tava dentro de um carro que capotou, rodou, né? Não sei como foi exatamente esse acidente. Esse bebê tá dormindo, mano. Aí ele falou que foi, mexeu, tirou o bebezinho, tentou tirar a cadeirinha, não conseguiu tirar. Mas aí ele olhou pro banco da frente e o motorista era a mulher, cara. A mulher que tava lá em cima pedindo socorro era a mulher que tava no volante. Ou seja, não preciso nem falar, né? E aí, na hora quando ele viu a mulher, infelizmente, falecida, ele se arrepiou, mano. Ele se arrepiou. Não é possível. Como é isso? E aí ele pegou o bebê, voltou, foi lá, chamou a emergência, né? Aí veio a ambulância, né? Entraram em contato com o marido, com o pai da criança. O pai chegou e aí ele contou outra história. Ele falou, cara, eu parei porque a sua esposa me parou aqui na rodovia pra pedir ajuda. E ela, infelizmente, tava morta lá embaixo, cara. Então ela ficou aqui até alguém vir e salvar o teu filho, mano. E aí, na hora que ele me contou, mal bad, tava lá no bar, me divertindo, tomando ouvindo rock and roll, e ele conta essa história cabulosa, mano. Beleza, pessoal? Obrigado, hein? Até a próxima. Você tem 3 novas mensagens. Boa noite, Zoucas. Boa noite, pessoal do Relatos do Além. Me chamo Isabela, sou de São Paulo. Acompanho o podcast já faz um tempo e eu adoro. E eu vou compartilhar com vocês uma história de uma casa que eu morei aqui em São Paulo. Era uma casa alugada. E eu tinha 9 anos na época. Era uma casa que morava só eu e a minha mãe. Ela tinha alugado porque ela tinha acabado de se separar do meu pai. E a gente morava no litoral de São Paulo. E quando ela alugou essa casa, ela alugou aqui mais em São Paulo cidade, né? Pra ficar perto da família, né? Conseguir trabalhar e tal. E era uma época que a minha mãe saía pra trabalhar cedo. E eu era uma criança que estudava tarde, período da tarde. E aí eu acordava cedo, né? Junto com ela. Ela me dava o café da manhã, saía pra trabalhar e eu ficava na sala assistindo desenho, TV Globinho. Esperando a minha avó chegar ali por volta das 11 horas, né? Pra me dar almoço, me dar banho e me colocar na perua escolar pra ir pra escola. E nesse período que eu ficava assistindo o desenho, aconteceram algumas coisas, né? Que eu lembro, assim, que era mais nesse período que eu ficava sozinha. Eu tinha um computador, um computador antigo, né? De CPU, com aquelas telas com um tubo grande atrás, né? E eu lembro que eu tava assistindo desenho, né? Esperando a minha avó chegar. E esse computador ligou sozinho. E eu, criança, 9 anos, não sabia ali muito bem mexer, porque era um computador que eu usava pouco, né? Usava só o programinha ali de pintar na época, né? O Paint, jogava uma paciência, fazia uma pesquisa, não usava muito. Ele ligou sozinho. E aí eu,
Fui, levantei, desliguei. Tá bom. E aí no dia seguinte, ele ligou de novo. Eu levantei, achei estranho, mas desliguei. E aí no terceiro dia, ele ligou de novo. E aí foi quando eu reparei que era no mesmo horário de um desenho específico que passava na TV Globinho, né? Porque os desenhos passavam nos horários naquela época. E era sempre no mesmo horário, foi sempre no mesmo horário, esses 3 dias seguidos. E aí nesse dia eu fiquei assustada. Falei, não, tem alguma coisa errada. E eu tirei ele da tomada. E aí, né, tá, não aconteceu mais. Deixei ele fora da tomada e não aconteceu mais. E depois, né, de muitos anos, eu fui saber que não dava pra programar um computador pra ligar sozinho. Então, realmente, ali, aquilo foi muito estranho. E eu comecei a ter muito pesadelo naquela casa. Muito, muito pesadelo. Toda noite eu não conseguia dormir. Não dormia. E quando eu dormia, só tinha pesadelo. E eram pesadelos com um lugar específico da casa. Eu sonhava com a sala, né? E eu tava na sala e... Sabe quando você tem um canto da sala? Um canto de algum cômodo. E eu sonhava com aquele canto em específico, que era do lado da estante, assim, onde ficava a TV. E do lado oposto onde ficava o computador. Mas era do mesmo lado, assim, tipo, ficava o computador, a estante com a TV e esse outro canto que não tinha nada. E eu sonhava com aquele canto, assim, na parte de cima, né? E tinha até um ganchinho ali pra colocar planta, aqueles ganchinhos no teto pra pendurar planta, né? Samambaia, essas coisas. Mas não tinha nada pendurado. E eu sonhava que naquele canto tinha uma mulher enforcada. E que as minhas bonecas, saíam coisas de dentro das minhas bonecas, coisas ruins, assim. Eram pesadelos terríveis, e eu não queria dormir, porque eu sabia que eu ia ter pesadelo. E eu não conseguia dormir. E nesse período, né, que eu acordava e esperava minha mãe trabalhar, que eu ficava sozinha, né, na parte da manhã, teve uma vez que a minha mãe saiu pra trabalhar e eu, né, quis dormir mais um pouco, porque eu não tava dormindo muito bem. E aí, em vez de ir pra sala assistir desenho, eu continuei dormindo. E eu fui acordada com um grito. Eu tava virada pra parede, né, dormindo virada pra parede. E eu acordei com alguém gritando no meu ouvido. Isabela! Bem alto. Gritou assim, tipo, como se alguém tivesse encostado a boca no meu ouvido e gritado o meu nome. E eu acordei paralisada, acordei na hora, paralisada. Eu não sei quanto tempo eu fiquei paralisada, mas eu não queria virar, né, porque eu sentia uma coisa muito estranha, muito esquisita, que tinha alguém me olhando, sabe? Era, assim, muito esquisito mesmo. E depois de muito tempo que eu criei coragem de virar e descer da cama, né, e escovar o dente, enfim. Isso também me aterrorizou bastante, assim, eu nunca vou esquecer. E também, enquanto eu assistia, né, os desenhos na sala, nessa parte da manhã, ou até no período da noite, eu lembro de ter ouvido também, que era uma casa de laje, né, e em cima tinha telha. Mas eu ficava na sala, muitas vezes brincando, né? Eu era filha única, não tinha irmãos. Então eu ficava na sala brincando, a TV ligada ali, sempre passando alguma coisa. E eu escutava como se tivesse gente andando no teto, sabe? Pisando, arrastando móveis. Lembro muito de parece que gente arrastando cadeira, arrastando mesa, gente andando. Eu lembro muito. E eu ficava, nossa, gente, mas que barulho é esse? Rato não faz esse barulho, né? Será que tem ratos na laje? Eu criança, né? Meio distraída, assim. Nossa, esse vizinho de cima tá fazendo muito barulho. Passava isso na minha cabeça. E eu tava lá fora uma vez brincando num quintalzinho que tinha lá na frente. Um quintal e tinha até um canteiro de horta, assim, com terra, né? Pra você plantar. E eu tô lá brincando com meus brinquedinhos. Aí eu olho pro telhado. Até que eu me dei conta. Eu falei, não tem vizinho em cima.
Então quem que é que arrasta móveis no teto todo dia, sabe? Isso também deu um estalo que eu fiquei, meu Deus, isso não tá certo, tem alguma coisa errada. E aí, passado um período assim, a gente morou naquela casa acho que uns 2 anos só. Um vizinho ali do quintal, né, que tinha mais casas, ele ganhou um filhote de coelho. E ele ia dar pra filha dele, só que a esposa dele não quis, porque ia dar trabalho, a criança era pequena, né? E eu, vi aquele filhotinho, pedi pra minha mãe, pega, né? Eu quero filhote de coelho. Ela falou, tá bom, né? Vamos pegar, a gente tem um quintalzinho aqui, a gente cuida. E aí a gente deixou o coelho numa caixa de plástico, assim, daquelas de feira. Ele tava lá dentro, né? Com aguinha, ração. E a minha mãe falou assim, vamos deixar ele aqui no quintal, porque eu não quero levar ele pra dentro de casa. Porque se ele fizer cocô, né? A gente precisa limpar, ele fica aqui no quintal. Eu falei, tá bom. E aí o coelhinho passou ali 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu ficava super feliz brincando com ele o dia inteiro. E aí, depois de uns 3, 4 dias, eu acordei, fui mega feliz ver como que tava o coelho. E eu só achei, assim, eu vou tentar descrever o máximo que eu puder. É uma coisa que eu lembro, mas eu vou tentar descrever o que eu vi. Porque dentro da caixa só tinha as vísceras do coelho. Como se alguém tivesse pego e virado o coelho do avesso. Mas não tinha pele. A parte onde tem pelo do coelho, as orelhas, onde é tudo peludinho, não existia. Como se alguém tivesse separado a pele do coelho e do resto do corpo do coelho, só que não tinha cabeça, não tinha pata. Era só as vísceras, o estômago, o cérebro. Era só isso que estava dentro da caixa. E eu olhei para aquilo, me assustei, corri, falei, mãe, meu coelho. Quando ela viu aquilo, ela também ficou assustada, só que ela não queria me transmitir medo. Então, quando eu perguntava para ela, mãe, o que aconteceu com meu coelho? O que aconteceu? E ela falava assim, filha, calma, eu acho que foi um gato. Um gato passou aqui e viu o coelhinho, comeu o coelho, levou o coelho embora. E, naquela hora não me convenceu muito, mas, era o que ela falava pra mim, pra tentar me acalmar, me convencer. E depois de muito tempo que eu parei pra pensar, tipo, como que um gato ia comer o coelho desse jeito? Ele tinha comido tudo, se fosse levado. Um gato comer coelho também não faz sentido. E eu vi que a minha mãe também ficou assustada. E depois de tudo que eu já tinha contado pra ela, das coisas que eu via dentro de casa, vulto passando, computador ligando sozinho. Depois disso ela me levou na igreja e me fizeram uma oração lá, alguma coisa, e eu nunca mais vi. Só que essa imagem do coelho não sai da minha cabeça. E até hoje, eu me pergunto o que aconteceu. Porque se tivesse entrado um bicho, um gato, alguma coisa no quintal, a gente tinha ouvido, A gente tinha ouvido bagunça, barulho do bicho tentando pegar ali. Mas a gente não viu nada, e o coelho só apareceu desse jeito. E pra mim isso foi extremamente bizarro. As vísceras do coelho ali todo, e não tinha pele. E a parte do pelo sumiu, porque o pelo não tava lá, só sumiu. Só ficou realmente as vísceras. E se alguém alguma coisa tivesse comido, tinha comido tudo. Então foi isso. Esse é o meu relato. Muito obrigada. Boa noite, galera. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers,
those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious vitamin water Zero Sugar today. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zucas. Boa noite, boa tarde, bom dia para os ouvintes. Não sei que horas que vão escutar esse áudio, mas minhas saudações, né? Me chamo Rita, moro na Zona Norte, Vila Medeiros, conhecida como Jardim Brasil. Tenho 29 anos, tá? Eu tenho... De uns tempos pra cá, eu comecei a estudar mais sobre minha mediunidade. E essas coisas, esses relatos que eu vou te contar agora acontecem comigo eu desde criança. É muito, se eu ficar aqui vai esticar muita coisa, mas eu vou te contar das coisas que mais me deixou hiper mega apavorada, até eu entender o meu caminho, né, da mediunidade. Enfim, desde criança, tanto eu quanto minha irmã, que eu tenho minha irmã mais velha de que tem 30, a gente brincava muito com aquela brincadeira do compasso. A gente gostava muito de mexer com quem não devia, né? A gente não sabia quem tava ali, né? A brincadeira da caneta, a brincadeira do copo, né? E até por um tempo, a gente, acredito eu, que a gente começamos a chamar... alguma coisa que, obviamente, que não era desse mundo, né? Não era daqui, era uma coisa espiritual que começou a atormentar a gente muito. Isso quando eu era pequena. Na época, eu tinha em torno dos meus 10, dos meus 8, 9 anos. Acho que mais tardar, meus 10. Teve um episódio na época quando eu morava com meu avô, em Guarulhos. Ele ia trabalhar, né? Ele era feirante, meu falecido avô. Na época ele era vivo, morava com a minha avó também. E a gente começou a gente começou a ver alguns acontecimentos assim sobrenaturais. E tipo, quando a gente tava sozinha, a gente via vulto, ela também presenciava. À noite a gente escutava chamando o nosso nome. Eu sei que criança, né? A criança sempre tem uma imaginação bem elevada, só que no coração a gente sentia que realmente não era a imaginação. Eu também tinha bastante sonhos, parecia tipo um sonho, aqueles sonhos que sabia, meio sonho revelador, sabe? Sendo bem transparente. E aí teve um dia que eu tava eu e ela tomando um café, era em torno de umas 6h30, 7 horas da noite. E a gente escutou um barulho na porta lá de cima. Fora que de madrugada a gente também escutava pisadas lá na laje, que a casa do meu avô era muito grande. E a gente escutava no nosso quarto embaixo, na parte de baixo em cima, no teto, era como se fosse uma laje, né? No caso era uma laje. E aí tinha os 2 cachorros, então a gente escutava os cachorros latindo a madrugada inteira. A gente escutava arrastando corrente. E aí teve um certo dia que a gente tava tomando café, tinha algumas pessoas da família reunida, e aí eu e ela conversando, eu meio que senti meu ouvido apitando, né? Quem tem mediunidade sabe o que é isso, né? Nem tudo é problema de saúde. E hoje eu sei o que significa. E eu senti meu ouvido apitando. Aí eu olhei pra ela olhou pra mim. Na mesma da hora, a porta lá de cima bateu com tudo. E aí eu já comecei a ficar com medo. Ela me olhou assim. Aí tem uma tia minha que morava com a gente na época também. Ela abriu a porta e perguntou quem era. Os cachorros estavam latindo demais, era noite, ninguém tinha acesso ali. Detalhe, né? A casa, por ser grande, ninguém tinha acesso. Os cachorros estavam latindo, ruivando muito, como se tivesse realmente alguém ali. E o mais apavorante de tudo é que quando minha tia perguntou quem era, a porta bateu 2 vezes. Bateu a primeira, a gente ficou olhando. Quando ela perguntou quem era, a porta, bateu de novo. Detalhe, a porta naquela época era muito pesada. Tá? Era uma porta de ferro, muito, hiper, mega pesada. Ela só abria mesmo com a força do punho de qualquer pessoa que iria abrir ou fechar. Então não tinha possibilidade nenhuma de ser uma pessoa deste mundo. O segundo relato, porque tem muitos, tá? Mas vamos lá. O segundo relato não foi recentemente, mas foi assim que eu casei.
tá? E uma amiga minha forneceu uma casa pra mim e pro meu esposo morar na época que eu estava procurando casa pra alugar. E era uma casa bem sinistra, né? Mas ali Deus abençoou, então a gente ficou por lá mesmo. Durante 6 meses, se eu não me engano, a gente ficou ali. Mas eu vou te falar uma coisa, junto, assim, conectando a minha espiritualidade com o lugar da casa, assim, né? Foi uma coisa muito assustadora, porque na primeira semana as luzes da casa não queria pegar. Ela me gerou de pé junto que aqui as luzes estavam pegando e a palavra dela, então eu super acreditei. E aí teve um certo dia que meu esposo foi trabalhar, e aí eu tinha vindo aqui perto da onde eu morava, aqui no Jardim Brasil, na Vila Medeiros, e eu vim comprar algumas coisas aqui na Sabrina e fui voltar pra minha casa pra poder organizar algumas coisas no lugar, porque a gente tinha acabado de se mudar. E eu estou limpando a casa, organizando tudo, detalhe, a cozinha apagada e só tava a luz do quarto acesa, já estava à noite. E aí, quando eu vejo, através da minha visão turva, um homem negro. Ele estava com uma bermuda branca, sem camiseta, e ele não tinha pé. Ele não tinha as pernas. E aí eu fiquei paralisada, olhando pro chão para ver até onde ele ia. E eu olhei assim, quando eu tomei coragem de olhar para a porta, ele já tinha sumido. Nesta mesma casa aconteceu também outro relato, que essa minha amiga, ela tem uma filha especial, então ela tinha uma cadeira lá de banho, né? Cadeira cadeira, né, de deficiente, tinha lá de banho, que ela estava desmontada. Então, a gente, na hora de dormir, por incrível que pareça, não é coisa da nossa cabeça, tá? Eu falo isso com toda certeza desse mundo. A gente, quando iríamos dormir de madrugada, parecia que tinha alguém batendo, como se fosse uma caneta, um lápis, alguma coisa parecida, porque a gente fez o teste e batia toda a madrugada naquela cadeira. Aí fazia assim, pim, 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 pra gente acordar. Nesta mesma casa também teve um dia, eu tenho meu filho mais velho. Hoje ele vai fazer 13 anos, né? Ele também tem bastante história pra contar, porque ele também puxou a mediunidade da mãe aqui. Tanto quanto os meus 2 filhos também, os meus menores. E teve uma madrugada que estávamos dormindo e eu e ele sozinhos. Aí ele acordou gritando, meio que chorando, gritando e me chamando, falando que tinha um homem, né, de preto, com a capa preta, com um chapéu preto, olhando pra ele. E por incrível que pareça, eu vi este homem também. Eu gritei, dei um pulo e acendi a televisão e não tava mais. A gente fez uma oração, foi horrível pra dormir, mas a gente conseguiu com oração, né? E depois dessa noite aí deu tudo certo. Tem outro relato também, que aqui na minha casa nova, onde eu moro agora, teve outro também na minha outra casa. A minha casa antiga onde eu morava, tinha uma escada diretamente pro meu quarto e o banheiro na parte de cima. Embaixo era a sala, a cozinha e a lavanderia. A gente, no começo estava tudo bem. Depois de um tempo, eu comecei a ver uma senhora. Toda noite eu via ela, mas quando eu tava sozinha, eu via essa senhora na escada e eu, assim, olhando pra televisão, na minha visão turva, ela aparecia a cabeça dela assim, quando eu olhava, ela desaparecia. Aí, essa vizinha minha que morava comigo, morava no mesmo quintal que eu, que já tava ali há muitos anos, eu comentei com ela sobre essa situação e fiz uma pergunta pra ela e ela foi e me confirmou que a ex-dona da casa, ela faleceu. Morava ali, mas faleceu no hospital, mas ela era muito apegada à casa, então eu já tinha descoberto quem estava lá e depois de muita oração eu nunca mais vi. Então é isso. Então, eu tenho muita coisa para falar, mas foi um dos episódios que eu mais meio que, sabe, me deixou apavorada. Hoje eu tô acostumada. Eu coloco incenso aqui na minha casa, faço minhas orações,
tudo ok, nada fora do controle. Mas é uma situação que a gente meio que se assusta, né? Eu sinto, eu tenho sensações, quando vai acontecer alguma coisa infelizmente ruim, eu sempre sonho. Então eu sou uma pessoa muito conectada com a espiritualidade. Eu tô tentando estudar muito sobre isso ainda, né? Não sou lá aquelas coisas, mas hoje eu entendo o porquê que eu tô passando por tudo isso. Mas são umas coisas sinistras e hoje eu consigo colocar cada coisa no seu lugar. É assustador mesmo, mas vamos lá, né? Não tem o que fazer. O que a gente tem que aceitar é que sim, existe sim vida após a morte. E aceitar o que vem por aí, né? Não tem jeito. Só do lado de lá que eles sabem o que passa, né? Mas quero aí agradecer pela oportunidade, agradecer você pela oportunidade, pelos relatos muito top, agradecer os ouvintes também que mandam seus relatos aí. Me deu muita coragem de falar, queria falar muito mais, mas não tem problema, eu volto de novo. Mas, assim, é uma coisa, tipo, realmente sobrenatural. Não tenho mais medo, assim, eu fico meia pra lá do que pra cá, mas aí eu faço uma oração. Eu não sei quem vem, mas eu faço uma oração, fico de boa, coloco alguma coisa pra me ouvir e tá tudo certo. Mas brigadão aí, que vocês tenham um ótimo final de semana e tamo junto e parabéns por tudo aí. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas. Oi, ouvintes. Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Júlia, tenho 27 anos e moro no fundão da Zona Oeste de São Paulo. Bom, eu conheci o podcast não tem muito tempo, mas eu sempre gostei muito desse tipo de conteúdo. Aliás, eu sempre me instiguei muito ao medo, por mais que hoje em dia eu já não sinta tanto medo assim. É difícil, mas eu adoro ouvir esse tipo de relato e resolvi vir trazer o meu para vocês também. A situação aconteceu quando eu tinha por volta de uns 7, 8 anos de idade, né? E foi na casa dos meus pais. Inicialmente, era uma casa de 2 cômodos. E depois eles resolveram construir no restante do terreno, né? Quando eu tinha mais ou menos por volta dessa idade. No caso, acredito que tenha sido em um sábado que aconteceu, porque tava passando aquelas maratonas de filme na TV, e geralmente passava no final de semana, né? Nesse dia a gente estava reunido com a minha família e minha irmã estava com os amigos dela em casa. Nessa tava todo mundo na sala conversando, assistindo filme. Meus pais foram dormir e eu fiquei vendo uma tela enquanto minha irmã estava lá, né, conversando lá com os amigos dela. Só para vocês entenderem mais ou menos como que é a situação, a casa dos meus pais era, no caso, a sala, a entrada, né, a sala. Aí tinha um corredor, nesse corredor ficava o banheiro, na sequência vinha o meu quarto, e aí no final desse corredor dava na cozinha. Ok. Eu fiquei na sala, assistindo o filme, tava passando um filme de romance totalmente aleatório, peguei bem no final, e beleza, acabou esse filme e começou um outro. Esse outro filme que começou era aquele Boneca Assassina. Só que Boneca Assassina daqueles primeirão, bem antigo mesmo. E tava bem no início, assim, né? Tipo, aquela história toda. Chegou na casa nova, apresentando a casa pra família, troca de presente, não sei o que lá. Minha irmã aproveitou que os meus pais já tinham ido dormir, ela querendo ficar ali mais à vontade, né? Com os amigos dela, ter um pouco mais de privacidade ali com o crush dela, né? Enfim, me mandou ir pra cama. E eu teimei, né? Não tô com sono. Ela, não, você vai ficar com medo. E vocês sabem que criança nunca vence a briga, né? Enfim, fui pro meu quarto.
Só que eu realmente não tava com sono nenhum. Então eu peguei ali alguns carrinhos que estavam por ali e comecei a brincar. No escuro mesmo. Então, tipo, desde aquela idade eu nunca tive tanto medo assim. Enfim, tava brincando. Só que quando eu olhei assim pra porta do meu quarto, eu vi uma senhora. Essa senhora, ela tinha o cabelo muito grisalho e tava bem bagunçado. E o queixo dela era enorme, era muito desproporcional. Ela tava com uma blusa de manga comprida, que era inclusive uma blusa da escola, que era lá perto, né, da casa dos meus pais. E eu reconheci a blusa por conta do logo, que é uma coruja. E ela tava, tipo assim, se locomovendo só com o cotovelo, ela não tava em pé. Ela tava, tipo, no chão, se locomovendo com o cotovelo. Ok. A princípio, eu fiquei olhando para aquela imagem, não tive nenhuma reação. Minha reação primeiro foi tentar identificar quem era aquela pessoa, o que era aquela pessoa, o que ela tava ali, por que ela tava ali daquele jeito. Enfim, mente de criança, né? Não pensei assim, meu Deus, é um espírito. Não, eu fiquei só observando a primeiro momento. Só que quando chegou, assim, na parte das pernas, ela simplesmente não tinha as pernas, né? Ela, tipo, até quando eu vi que ela não tinha perna, eu não consegui, não tive reação nenhuma. Só esperei ela passar e aí sim eu dei um puta grito. Nessa, minha mãe, meu pai acordou, já veio ver o que estava acontecendo. Os amigos da minha irmã já ficou tudo assustado. Aí eu expliquei ali pra todo mundo. Imagina uma criança de 7 anos explicando: eu vi isso e isso. Ninguém quis acreditar muito, mas também ninguém ficou, tipo assim, desacreditado, né? O pessoal ficou mais à defensiva e preferiu, né, cada um procurar a sua casa. Meu pai, enfim, não acreditou nem um pouco, falou que eu tava sonhando. Só que, gente, nem na cama eu não tinha deitado. Entendeu? Em momento nenhum eu cheguei a deitar na cama ou sentir sono, que no mínimo, sabe? E também o filme, eu acredito que não tenha sido coisa do filme, porque tava bem no começo, tipo, 10 minutos de filme, sabe? Foi muito rápido, assim, no começo do filme, pra, tipo, eu, sei lá, ter algum tipo de imagem tão nítida. Então, ali naquele momento, eu senti um medo que eu geralmente não costumava sentir. E, bom, se tinha alguma possibilidade de eu me tornar uma adulta cética, acabou ali naquele momento. Às vezes eu até agradeço por ter tido essa visão, ter, tipo, visto aquilo, porque agora eu tenho certeza, mano, essas coisas existem. Eu vi com os meus próprios olhos. E a casa da minha mãe, até hoje, é bem sinistra. Tem uma energia, assim, baixíssima. Eu raramente vou lá, mas sempre que eu vou, eu me sinto estressada ou realmente com a energia bem baixa, sabe? E muitas outras coisas aconteceram naquela casa. Mas aí já é história para um outro momento. Espero ter instigado um pouquinho de medo aí na barriga de vocês, aquele friozinho na barriga. E, bom, fiquem com Deus. E rapaziada, chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Muito obrigado a você que ficou com a gente e também você que tá apoiando a gente. Galera, falando um negócio pra vocês, realmente a gente tá precisando, eu tô com medo do Relatos do Além acabar por conta da falta de apoio. Então ajuda a gente lá, qualquer valor, galera. Entra no link que tá na descrição ou entra no site www.apoia.se/Relatos do Além e você pode contribuir, entrar no nosso grupo secreto, ouvir nossos relatos especiais, nossos especiais do Relatos Além, que nem a gente fez 2 anos atrás, o relato do Hans Skinwalker, foi incrível, incrível mesmo.
com os nossos amigos. E além disso tudo, também você pode ouvir os relatos que ainda não foram pro ar. É só você entrar no link que tá na descrição aí pelo seu navegador, pelo seu agregador de podcast favorito. E também, se você quiser mandar o seu relato, é muito fácil, entra no meu WhatsApp pelo telefone, que você já sabe que eu não vou nem falar mais, ou então clicando aqui na descrição para cair no papo diretamente comigo. A gente conversa, eu te explico lá, você pergunta como é que faz para mandar o relato e eu vou te mandar um áudiozinho explicando tudo, tá bom? Mas manda assim, ó, eu sei que tem muita gente aí, Carol, pô, Rafa, Léo, Gabriel, pô, nada a ver, tu falou que ia mandar para mim e não mandou até agora, tô esperando, tô no vácuo, até agora aguardando e vocês não mandaram. Então aproveita agora, é só a chance, manda pra gente lá no WhatsApp, beleza? Só clicar no link da descrição. A gente se vê semana que vem e se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha.